Aleluia, louvado seja o nosso Deus, que é digno de toda a honra, toda a glória, digno de todo louvor, de toda adoração. Nós não viemos aqui, irmãos, para adorar um Deus desconhecido, nós viemos aqui para adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eu então, ouvindo esses cânticos, eu quero falar com vocês nessa noite sobre o discípulo amado, um pouco sobre esse discípulo amado no Evangelho de João, capítulo 14. É um texto que eu quero falar com vocês e aprender um pouco com vocês nessa noite. Durante uma boa parte do discipulado, o Evangelho de João, dos nossos discipulados, o Evangelho de João foi um dos livros, um dos evangelhos que nós estudamos um pouco sobre. E Evangelho de João, capítulo 14. João, capítulo 14. Vocês encontraram? João, ele vai relatar, e na verdade João é o único que relata esse trecho também, não tem outro evangelho que relata esse trecho. E João vai relatar o seguinte, o relato de João, ouvindo Jesus falar, ele vai relatar o seguinte: olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas ou muitas mansões. Se assim não fosse, eu não vos teria dito, e eu vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e esse lugar estiver preparado, eu voltarei novamente e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, ali possais estar e também vocês. E para onde eu vou, vos sabeis, e o caminho vocês conhecem. Então disse Tomé nessa ocasião: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como nós podemos conhecer o caminho. E disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, eu também sou a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conhecessem, também vocês conheceriam o meu Pai, e desde agora vocês o conhecem e também vocês têm o visto. E disse-lhe então Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e fazendo isso, nos também é suficiente. E disse-lhe Jesus: Eu estou tanto tempo com vocês, e vocês ainda não me conhecem, Filipe. Quem tem visto a mim, tem visto também o Pai. E como então tu dizem: mostra-nos o Pai? Não credes tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim e que é quem faz essas obras. Credes, então, crede-me que estou no Pai e o Pai está em mim, e eu não, ou se não, credes por causa das obras em si mesmo. Na verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim também fará obras que eu faço, e na verdade vocês farão obras como essa, porque farás maiores obras do que essas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto vocês pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai possa ser glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. E se vocês me amam, vocês vão guardar também os meus mandamentos. E eu vou orar ao Pai, e Ele vai dar a vocês um Consolador, outro Consolador, para que Ele possa habitar convosco para todo sempre. Pai, em nome de Jesus, Pai, estar diante da Tua Palavra não tem privilégio maior, Pai. Deus, sem dúvida, por melhor que foi o nosso dia, por mais produtivo que foi o nosso dia, com certeza esse momento é o melhor momento do nosso dia. Podemos ter sido muito bem sucedido, Pai, ter realizado grandes obras, grandes coisas, ó Pai, mas esse, sem dúvida nenhuma, é o melhor momento. Pai, nós estamos aqui para te celebrar o Senhor, então nós te pedimos que a Tua Palavra, meu Deus, ache morada e tenha lugar no nosso coração, porque bem sabemos, ó Deus, que uma vez que a Tua Palavra entra e
crie raiz e produza fruto em nosso coração, Pai, a nossa vida, ela é transformada, porque a Tua palavra faz isso. Então, em nome de Jesus, Pai, nós pedimos ao Senhor que o Senhor fale conosco, tira toda inquietação, seja ela inquietação humana, seja ela inquietação maligna, independe qual seja, Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que impede a palavra chegar no nosso coração e produzir frutos, ó Pai, sejam repreendidos nessa noite e que ela tenha lugar no nosso coração para a glória do Senhor, Pai, em nome de Jesus, amém. Pode tomar seu assento, por favor. Queridos, se tem algo que me chama muita atenção em relação ao Evangelho de João, é que João, pelo menos é a percepção que eu tenho do Evangelho, é que João, irmão divino, irmã Nilda, irmã Valmira, João está preocupado em permitir que a gente sinta a batida do coração de Jesus. Para mim, todas as vezes que eu leio o Evangelho de João, ou que eu tenho contato com o Evangelho de João, não que isso não aconteça com os outros evangelhos, mas não é novidade para vocês que João, ele é tirado de uma multidão. Existe uma multidão que segue a Jesus, essa multidão, 70 se aproxima mais de Jesus, desses 70 se aproxima 12, desses 70 é retirado 12, desses 12 é retirado 3, e desses 3 tem um único que deita no peito de Jesus. Esse que deita no peito de Jesus, que consegue sentir a batida do coração de Jesus, é João. Então a fala de João em todo momento para os seus leitores é mostrar que quem é Jesus. A fala de João nos milagres que João se expõe, porque os outros evangelhos estão preocupados em mostrar todos os milagres, João só mostra apenas 7 milagres. E todos esses milagres que João relata, a preocupação de João é mostrar quem é Jesus. E aí João, aos seus leitores, ao ler o Evangelho de João, consegue perceber que Jesus, ele é o Filho de Deus. E João está preocupado em mostrar que Jesus é Filho de Deus. E aí nos relatos de João, na fala de João, o momento é de que se o irmão divino está lendo a Bíblia aqui, se tem alguém lendo a Bíblia na China ou aonde estiver, João está querendo mostrar, olha, sinta a batida do coração de Jesus. É isso, é um discípulo amado que até então era o apóstolo trovão, era um homem nervoso. A gente vê o Evangelho de João, a gente nem acha que João era um homem nervoso, um homem sanguíneo. A gente não consegue perceber isso em João, porque João está falando de amor o tempo todo. Então ele era o discípulo trovão, ou seja, era um homem nervoso, mas o Evangelho alcança o coração desse homem e ele se torna o que a Bíblia diz, o discípulo amado, aquele a quem Jesus ama. E em poucos lugares da Bíblia, Jesus nos seus evangelhos, Jesus ele vai falar que ele ama alguém, ou no sentido assim, olha, eu amo Lázaro, a família de Lázaro, esse é o discípulo amado, ele é meu amigo. Então, raríssimas vezes Jesus vai se referir a alguém como amigo. Eu sei que às vezes nós, por carência afetiva, nós queremos ter inúmeros amigos. Agora, gente, imagine você, Jesus olhar para você e dizer assim, Rafael, meu amigo. Gente, meu Deus, eu tento imaginar como que é Jesus olhar para nós e dizer, Cauane, a minha amiga. Aquela que eu compartilho aquilo que está no meu coração. E é isso que Jesus faz com João. Jesus ele relata para João alguns segredos que estão no seu coração, de que os outros não têm acesso. Por exemplo, como esse aqui. João está preocupado em relatar, porque, gente, nesse texto aqui não vai demorar muito. E a esperança que os discípulos tinham em relação a Jesus vai de água abaixo. Daqui uns momentos Jesus vai ser entregue, Jesus vai ser crucificado, e a esperança dos discípulos humana está acabando. Jesus olha para os discípulos e Jesus vai relatando aos poucos. Eu sei que talvez, eu não sei se você já teve a oportunidade de conviver com pessoas que estava prestes a falecer, e você vai notando que a fala dela, a conversa, o diálogo dela é de alguém que está despedindo.
é de alguém que está despedindo. Então, se você já teve a oportunidade de estar perto de uma pessoa que está próxima a falecer, você vai ver que a fala dela se resume em despedir. E Jesus está fazendo isso com os discípulos. A fala de Jesus é como se, olha, não vai demorar muito, um de vocês vai me entregar. E é interessante que Judas olha para Jesus de uma forma que muitos cristãos olham para Jesus hoje. Porque Judas olha para Jesus como uma oportunidade de negócio. É assim que Judas olha. Provavelmente, alguns autores dizem que quando Jesus está ali na última ceia, quando Jesus fala que um de vocês vão me trair, provavelmente Pedro está um pouquinho longe de Jesus, porque Pedro pergunta assim, olha, pergunta para o mestre quem é que vai me trair, ou quem é que vai me trair. Provavelmente Pedro está um pouquinho distante do mestre, e Pedro começa a falar com o irmão, e aí Pedro fala para André, e André fala para Natalina fala para Cauane, até chegar em Jesus e dizer assim, olha, tem um aí que está te perguntando quem é que vai te trair. E aí Judas vê Jesus como uma oportunidade de negócio, assim como a gente vê também, porque a gente às vezes, alguns cristãos têm medo de deixar Jesus e aí a sua conta bancária embora, alguns têm medo de deixar Jesus e perder as coisas que tem, e Judas olha para Jesus como uma oportunidade de negócio. Ele olha e faz o seguinte, eu vou vender ele por 30 moedas. Então Judas olha para Jesus como uma oportunidade de um negócio. Cada um dos discípulos, nesse texto que nós lemos, nós vamos perceber que quando Jesus fala, você vai perceber que cada um deles vai fazendo uma pergunta. Ou seja, tem algumas coisas que estão perturbando o coração dos discípulos, e o que perturbava Pedro não era a mesma coisa que estava perturbando Filipe. E aí Jesus está falando e eles começam a fazer perguntas para Jesus, coisas que estão perturbando o coração deles. Porque Jesus inicia, por Jesus estar relatando e aos poucos mostrando que a sua palavra, dizendo assim, olha, daqui a pouco vocês não vão me ver mais. Um vai me trair, está me vendo como oportunidade de negócio, está me vendo como moeda. E aí Jesus, ao perceber que os discípulos estão ficando de cabisbaixo, assim como nós às vezes passamos por algumas situações e a gente fala assim, eu estava sentindo que eu ia passar por isso. E Jesus percebe na face dos discípulos que não está muito legal. Jesus percebe no olhar dos discípulos que eles estão ficando perturbados. E percebendo que eles estão ficando perturbados, Jesus olha para os discípulos e fala o seguinte, não se turbe o vosso coração. A esperança que vocês acham que está acabando, na verdade está apenas começando. E aí ele olha para os discípulos e fala, não se turbe o vosso coração. E é interessante que Jesus relata para os discípulos e fala para os discípulos o seguinte, creia em mim. Ele fala assim, creia em Deus. E aí ele fala para os discípulos o seguinte, crê também em mim. É como se ele pudesse expandir ao crer dos discípulos, dizendo, crê em Deus, que vocês não estão vendo, mas podem crer também em mim. Jesus vai expandir o crer dos discípulos a Deus e ao próprio Jesus. Ou seja, a única forma de não perturbar o coração, gente, é crer em Deus, é ter a consciência daquilo que esse próprio João que nós estamos vendo aqui, ele escreve o livro de Apocalipse, Apocalipse capítulo 5, tem um trecho que eu acredito que dificilmente passaram um mês sem eu citar esse texto, que é o texto que João olha para um trono e vê alguém num trono, e ele olha na mão de quem estava sentado nesse trono, um livro escrito por dentro e por fora. Todas as vezes que eu começo a me perder em questão de fé e de confiança, esse texto vem à minha memória, vem à minha lembrança. E que texto é esse? De que João olha e vê um homem, uma pessoa sentado nesse trono. E quando ele olha para esse trono, ele vê alguém nesse trono, sentado nesse trono com um livro na mão. E nesse livro ele percebe que esse livro está na mão direita, e João preocupa em dizer que esse livro está na mão direita. E ele preocupa também em dizer que esse livro está escrito por dentro e por fora. Por que
que João preocupa em relatar na mão que está João preocupa em relatar como que está escrito esse livro? Porque para um judeu, gente, um livro escrito por dentro e por fora é um livro que tem a história de toda a humanidade, ou seja, toda a história do início ao fim está nesse livro. E para um judeu, um livro que é escrito por dentro e por fora é um livro que tem a história da humanidade. E se nós fazemos parte dessa humanidade, é entender de que a nossa história, toda a nossa história, está escrita nesse livro. Só que esse livro não está na mão de políticos, esse livro não está na mão de pastores, esse livro não está na mão de líderes, esse livro não está na mão da nossa família, esse livro não está nas nossas mãos, esse livro está nas mãos de quem está no trono. E quem está no trono, nós deduzimos que está reinando. Então esse livro escrito por dentro e por fora está nas mãos de quem está no trono. Ele reina. E a nossa história está escrita nesse livro que está na mão de Deus. Então entender que a nossa vida está escrita num livro e quem tem o domínio desse livro é Deus. Todas as vezes que como eu disse para vocês, eu começo a perder-me em questão de fé e de confiança, eu me lembro desse texto. E quando esse texto vem na minha memória, eu lembro de que a minha história está nas mãos de um Deus que está centrado no trono. O mesmo trono que João vê é o mesmo trono que Isaías vê também, em Isaías capítulo 6. Então, a nossa história, gente, está nas mãos de um Deus que está sentado no trono. Não está nas mãos de um homem, não está nas mãos de um político. Gente, está nas mãos de Deus. Gente, saber que a minha história, que toda a minha vida, em olhar e saber que nesse livro estava escrito que a minha esposa teria 2 abortos, que a gente teria a Heloísa hoje, isso me traz uma tranquilidade em saber de que, como ele fala no Sermão da Montanha, dizendo assim, a sua ansiedade não pode acrescentar 1 segundo sequer na sua vida. Em saber, gente, de que tudo aquilo que acontece com a gente, tudo, está nas mãos de Deus. E Jesus olha para os discípulos e fala: não se turbe o coração de vocês. Por que vocês estão preocupados? Ou por que essa preocupação está dominando o coração de vocês? É a mesma pergunta que Deus faz para nós aqui nesta noite. Por que você está permitindo que essa preocupação tenha tamanho lugar no seu coração? Tamanho lugar ou tem uma proporção maior do que o próprio Deus tem no seu coração? Por que você preocupa tanto assim? Por que você tem uma preocupação tamanha, sabendo de que a sua vida está escrita num livro e esse livro está nas mãos de Deus? Fantástico, Natanael. Em saber que não está escrito num livro de literatura, não está ali escrito num livro de teologia, não está escrito num livro de psicologia, não está escrito num livro qualquer, de um pensamento, ou de autoajuda, ou aprenda a ser bem sucedido em 7 passos, ou 7 passos para ser bem sucedido, ou 7 passos para ter um casamento abençoado. Não, o nosso nome não está escrito num livro desse. Não está escrito num livro desse, Carlos. Não, está escrito num livro que está nas mãos de Deus. Está nas mãos de Deus. E aí ele fala para os discípulos: creia em mim, creia em Pai e também em mim. E aí ele vai falar algo interessante, que vai dizer assim: na casa de meu Pai tem muitas moradas. É interessante porque a sua casa tem um limite. Por mais que você tenha um braço largo para abraçar as pessoas, a sua casa tem um limite. Ela cabe uma quantidade X de pessoas. Chega um momento na sua casa que não tem mais lugar para sentar, não tem um lugar mais para andar. A sua casa tem um limite, por maior que ela seja. Você vai dizer: pastor, a minha casa é num alqueiro, não tem problema, ela vai ter um limite. Vai chegar um momento que ela não vai caber mais ninguém.
E aí Jesus olha para os discípulos e fala: vocês não precisam preocupar, na casa de meu pai tem muita morada. E é interessante que quando Jesus usa essa palavra no grego quer dizer o seguinte: aonde o pai está não tem limite. Ou seja, na casa de meu pai tem muita morada, e esse muito que João está usando é como se não houvesse limitação para essa casa, ou seja, o espaço onde Deus está tem muita morada, ou seja, não é como a sua casa que é limitada, lá tem muita morada. E aí Jesus quer trazer ânimo para o coração dos discípulos, dizendo o seguinte: não se preocupe, ninguém vai tomar o lugar de vocês, não é um lugar que tem limite, não é um lugar que cabe só 100 pessoas. Aí você vai ver esse próprio João aqui em Apocalipse, eu acabei de falar para vocês, dizendo o seguinte: eu ouvi milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de vozes dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor. Esse mesmo discípulo que está aqui agora, ouvindo essa fala de Jesus: não se turbe o vosso coração, crentes em Deus e também em mim, na casa de meu pai tem muita morada. É o mesmo discípulo que está lá em Apocalipse dizendo: eu ouvi milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de vozes dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Na nossa mente humana, a gente começa a descrever quem vai entrar no céu e quem vai para o inferno. Eu sei que a gente é assim, eu sei que nós somos assim. Nós escolhemos quem vai para o céu e quem vai para o inferno, na nossa mente. Mas Deus não age segundo a nossa mente. João vê, eu acredito muito pouco que nós conseguimos olhar com o olhar de João. Porque João está olhando, ouvindo milhares e milhares e milhares e milhares de vozes. Na nossa fala é o seguinte: se Jesus não voltar logo, pouca gente vai entrar no céu. Essa é a nossa visão humana. A visão celestial é diferente. João está ouvindo milhares de vozes. E ele está dizendo: na casa de meu pai na casa do meu pai tem muita morada. E aí ele vai falar algo interessante: se não fosse assim, eu não vos teria dito. Jesus está perguntando assim: em algum momento eu menti para vocês? Se não fosse assim, se isso não fosse verdade, eu não estaria dizendo isso para vocês. Jesus está dizendo assim: olha, faça um relato de 3 anos e meio que vocês estão comigo. Em algum momento eu menti para vocês? Em algum momento eu falei alguma coisa que não aconteceu? Em algum momento eu falei algo para vocês, de que vocês lá na frente olhou e eu estava mentindo? E é por isso que Jesus fala isso depois que ele está dizendo o seguinte: olha, na casa de meu pai tem muita morada. E Jesus está dizendo: olha, se isso não fosse verdade, eu não estaria dizendo isso para vocês. Trazendo para os discípulos o seguinte: analisa a minha vida. Eu menti para vocês em algum momento? Eu sou como vocês, que fala uma coisa hoje, faz outra amanhã? Porque às vezes eu fico pensando, gente, quem somos nós para prometer alguma coisa para alguém? É interessante que a gente age como Deus, como se a gente soubesse que amanhã a gente tem condição de fazer isso, aquilo que nós estamos prometendo. Às vezes eu fico pensando nisso. Várias vezes eu já fui prometer algo, e na hora que eu fui prometer algo, Deus me perguntar: mas você sabe que você está vivo amanhã? Às vezes eu fico perguntando se a gente não tenta estar no lugar de Deus. Como que você promete que você vai na casa do Felipe amanhã? Como que você promete que você vai... Por isso que tem tantas pessoas, frustrado com os homens. Sabe por que eu não, pelo menos nessa área, eu não frustro mais com as pessoas? Porque eu sei que ela está prometendo algo que ela mesma sabe se ela vai cumprir ou não. Quem é que garante, irmão de mim, que você pode prometer que você vai estar aqui amanhã no culto de jovens? O Tiago explica isso para nós. Tiago explica para nós dizendo o seguinte: se Deus permitir, Cauane, amanhã nós estaremos aqui. E se nós chegarmos aqui amanhã à noite, nós vamos dizer: Deus permitiu eu estar aqui hoje. Amém. Tiago fala sobre isso. Quem é? Por isso que a gente vai com tanta expectativa sobre o homem, e o homem vai nos decepcionar sempre, porque nós vamos ter surpresas a todo momento. Quem é que garante que amanhã eu posso garantir para você: Carlos, eu vou estar aqui amanhã 8 horas. Nesse período pode acontecer inúmeras coisas, de que eu não terei a possibilidade de cumprir o que eu prometi. Aí às vezes eu fico perguntando: por que eu e você nos decepcionamos com pessoa porque ela não cumpriu o que ela prometeu?
Jesus não. Se isso não fosse verdade, eu não estaria dizendo isso para vocês. Ou seja, eu sei o que eu estou falando. Amém. Na casa do meu pai tem muita morada. E eu vou levar para vocês, para vocês estarem comigo. Jesus vai dizer, eu posso prometer alguma coisa. O único que pode prometer alguma coisa para nós é Deus, irmão. Ninguém mais pode prometer algo. Nós não temos nenhuma garantia de que daqui 2 horas a gente vai ter possibilidade de cumprir aquilo que nós prometemos. Não temos. Por isso está cheio de pessoas decepcionadas com o homem. Você fala e não cumpre, você fala e não cumpre, você fala e não cumpre. Você também não é diferente. Você também fala e não cumpre. Jesus não, gente. Jesus olha e fala assim, se isso aqui não fosse verdade, eu não vos estaria dizendo isso para você. E tem mais. E ele continua dizendo, não só isso que eu acabei de falar para vocês, mas tem mais. E eu vou preparar um lugar para vocês, e eu vou voltar. Da mesma forma que vocês viram que tudo aquilo que eu prometi para vocês eu cumpri, eu não menti em nada do que eu prometi para vocês. Pelo contrário, em 3 anos e meio vocês me viram cumprir o Antigo Testamento inteiro, porque os discípulos estavam olhando para um homem que cumpriu o Antigo Testamento todo. Eles estão olhando o Antigo Testamento e estão vendo o cumprimento do Antigo Testamento, que esse próprio João vai dizer, no princípio ele era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, o Verbo se fez carne. Ou seja, o cumprimento de toda essa palavra acontece em Cristo. E aí ele está dizendo, eu posso prometer mais para vocês, e eu vou. Quem é, gente? Quem é que pode dizer o seguinte, eu vou para um lugar e vou preparar um lugar? Gente, eu já ouvi inúmeras famílias dizer, olha, meu pai, o meu esposo, disse que em tal lugar ia preparar o lugar, ia trabalhar e depois ia voltar e nos ia buscar para levar para onde ele está agora. Gente, eu ouvi inúmeras pessoas que já ouviram essa promessa, que já fizeram essa promessa e foi e não voltou. E Jesus está dizendo para eles, eu posso prometer isso para vocês, eu vou, e quando eu preparar o lugar, eu vou voltar. Ah não, gente, eu vou voltar e vou levar vocês para mim mesmo. Eu não só cumpri o que eu prometi, ou todas as promessas se cumprem, e na casa de meu pai tem muita morada, e se isso não fosse verdade, eu não estaria mentindo isso para vocês. Por que eu viveria 33 anos e meio, 3 anos e meio com vocês? Até agora eu não contei nenhuma mentira para vocês. Vocês acham que isso aqui agora é mentira? Vocês acham que eu vou acabar com toda a credibilidade, tudo que eu fiz? Não. Eu vou preparar um lugar. Na casa do meu pai tem muita morada, eu vou preparar um lugar. E se isso não fosse verdade, eu não estaria dizendo para vocês. E tem mais, eu vou preparar um lugar. E eu vou voltar. E vou levar vocês para vocês estarem comigo. E ele continua com as promessas, dizendo, olha, e para onde eu vou vocês sabem. Eu sou a verdade e eu sou a vida. Aleluia. Ninguém, irmãos, por mais sábio que o homem já foi, ninguém teve a capacidade de citar uma frase como essa. Por mais lunático que o homem seja, por mais perturbado que o homem esteja, eu já fiz estágio em hospital psiquiatra, pessoas em transtorno mental, eu nunca vi alguém, mesmo em seu estado psíquico deplorável, dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nem pessoas com transtorno mental já disse essa frase. Jesus olha para os discípulos e fala, eu sou. Porque hoje nós podemos dizer várias coisas. Eu posso dizer, no caso da minha profissão, eu não posso dizer que eu sou psicólogo, eu posso dizer que eu estou psicólogo. A qualquer momento o CRP pode tomar meu CRP e eu deixar de ser psicólogo. Eu posso dizer, eu estou em várias coisas, mas eu sou não, porque quando eu falo eu sou, nada muda. E é isso que Jesus está usando, eu sou. Ele não está dizendo eu estou o caminho e posso deixar de ser o caminho em algum momento. Porque aquela ideia de que todo caminho leva a Deus é mentira. Jesus é o único caminho que leva a Deus. A Ele pode dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou isso. Eu não estou o caminho, eu não estou a verdade, eu não estou a vida. Eu sou a vida, eu sou a verdade. Porque no mundo que nós estamos vivendo, quando se fala a verdade, a ideia é o seguinte, a verdade hoje é relativa.
Pode ser verdade para mim e pode ser que não seja verdade para a irmã Camelita. É isso que nosso mundo está vivendo. Pode ser verdade para um e não pode ser verdade para outro. A gente usa isso até com pecado, né? Pode ser que seja pecado para você, mas não é pecado para mim. Biblicamente isso não existe. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe duas verdades, irmão. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele está dizendo, ninguém vai ao Pai a não ser por ninguém. Daí ele acalma o coração dos discípulos dizendo o seguinte: eu vou rogar ao Pai que envie a vocês um Consolador, e esse Consolador vai habitar em vocês. Sabe que Consolador é esse, irmão? É aquele Consolador que quando você fala de alguém, ele te perturba até você ir lá pedir perdão. É esse Consolador que Jesus está dizendo. Sabe, aquele troco errado que a gente pega e esse Consolador nos inquieta até ir lá devolver aquele dinheiro. Sabe, é esse o Consolador. É Ele que está em nós, nos direcionando. Porque eu devo dizer para vocês, irmãos, sem Ele não tem como, irmão. Jesus acalma o coração dos discípulos dizendo, fique tranquilo. Eu fiquei com vocês 3 anos e meio, mas esse não. Esse vai habitar em vocês. Vocês já pararam para pensar que nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus, queridos? Sabe, irmãos, às vezes eu fico me perguntando mesmo, o que é que Deus encontrou em nós? O que é que Deus encontrou em nós? Queria que você ficasse sobre os pés. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Senhor, é lindo demais. Queria que você fechasse os teus olhos. Queria que você saísse daqui nessa noite com a sua consciência de que esse Consolador habita em você. Aquele Consolador que nos consola no momento que nós estamos sozinhos. No momento que a gente não tem mais esperança, esse Consolador vem e nos traz o consolo. Sabe, queridos, aquele Espírito Santo que a hora que você fala assim, sabe de uma coisa, eu não tenho força nem de ir para a igreja mais. Esse Espírito Santo vem, te convence e te traz para a igreja. Sabe aquele momento que a gente desiste do filho, desiste do marido, desiste da esposa, que a gente encontra força, a gente não sabe aonde tirar força. É esse Espírito Santo que Jesus falou para os discípulos há 2000 anos atrás, quando ele está dizendo assim, se isso não fosse verdade, eu não estaria dizendo isso para vocês. Ou seja, esse Espírito Santo que Jesus falou, esse Consolador que Jesus falou há 2000 anos atrás, ele está dizendo tudo isso que eu vou dizer aqui, se não fosse verdade, eu não estaria dizendo para vocês. Então é esse Espírito Santo que habita em você. Meu Deus, Pai. Gente, quando eu entrei aqui, eu sinto muito forte a presença de Deus nesse lugar. Muito forte a presença de Deus. E eu queria que você clamasse para que essa presença aumentasse nesse lugar. Se você realmente tem sede da presença de Deus, esse convite é só para aqueles que realmente têm sede da presença de Deus. Desde quando eu entrei nesse
lugar. Que presença é essa nesse lugar? E eu queria clamar a você